tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Graças a Deus, então estaremos apresentando aqui hoje mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos a segunda parte do 31º ponto de fé da Igreja de Deus, a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. E vamos trazer um resumo do programa passado então. Neste programa procuramos esclarecer em que dia Jesus morreu, bem como o dia da sua ressurreição. Para isso, buscamos localizar nos escritos dos evangelhos os acontecimentos da semana em que Jesus morreu. Ficou claro que a prisão e julgamento de Jesus se deu na véspera da Páscoa do 14º dia de Nisan, que se deu numa quarta-feira. Fazendo uma leitura atenta, conseguimos entender que a morte de Jesus se deu no momento em que se preparava o cordeiro para a Páscoa, a qual se comia na noite do 15º dia de Nisan, a quinta-feira. Assim podemos entender que o dia da preparação mencionado nos evangelhos se refere ao 6º dia da semana, chamado de dia da preparação. Assim, segundo Levítico 23, do 5 ao 7, o sábado após a Páscoa é o primeiro dia dos pães asmos, que era um dia de descanso, e não o 7º dia da semana. Deixamos claro que, se não entendermos assim, as palavras de Jesus que ele ressuscitaria 3 dias depois não seria verdade. Mostramos Mateus 12:40, onde Jesus disse: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. É importante notar que Jesus não disse que ele estaria 3 dias e 3 noites morto. Ele disse 3 dias e 3 noites na sepultura. Deixamos claro o motivo da pressa para o sepultamento de Jesus: o fato de ser sepultado próximo do local da sua morte. Por tudo que apresentamos, acreditamos que ficou clara a morte de Jesus numa quarta-feira e seu sepultamento no fim deste mesmo dia. Você pode ver que a ressurreição de Jesus acontece após 3 dias e 3 noites, ou seja, vai ser no fim do sábado. Mostramos que as passagens bíblicas a respeito da visita das mulheres na sepultura de Jesus não afirmam a sua ressurreição no primeiro dia da semana. Deixamos claro, por meio da leitura dos evangelhos, que quando chegaram no primeiro dia da semana, ele já estava ressuscitado. Falamos um pouco da confusão existente, se não atentarmos para a forma bíblica de contar o tempo. Se você não acompanhou a apresentação da segunda parte do 31º ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir disso. Hoje estaremos apresentando o 32º ponto de fé da Igreja de Deus, os anjos. Hoje você vai ter a oportunidade de ouvir um pouco daquilo que as Escrituras ensinam a respeito dos anjos. Trouxemos o Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você quer que o anjo de Deus esteja ao seu redor? É temer a Deus. Esta Amém. parte, cooperador Guilherme, temer a Deus, é interessante dizer. Por que é interessante? Nós lemos que lá no Egito, quando houve aquela praga da morte dos primogênitos, muitos egípcios se salvaram, não perderam seus filhos. Por que não perderam? Porque temeram a Deus e obedeceram a palavra do Senhor, entrando dentro de casa, permanecendo dentro de casa, pondo o sinal na sua porta, e assim foram livres. Então nós vemos que temer a Deus parte do princípio da obediência aos princípios. Não adianta eu dizer que eu temo a Deus e não respeito a palavra de Deus, e na verdade eu fico sem a proteção dos anjos. Quer ser protegido? Tema a Deus, e quem teme a Deus, procura obedecê-lo. Hoje nós estaremos trazendo um tema sobre anjo, e esse tema na teologia é chamado angiologia. É o nome que se dá ao estudo dos anjos. Toda abordagem sobre esse tema que nós vamos fazer é na forma de um estudo sistemático. Nesse sentido, nós procuramos ler tudo o que as Escrituras traz a respeito dos anjos, suas manifestações e as experiências de pessoas com a presença de anjos. Vamos trazer um pouco de tudo aquilo que nós lemos
Quem é um anjo de Deus? Eu gostaria tanto de ver os anjos, eu gostaria de ter experiência com anjo. Primeira coisa que você tem que ter é experiência com Deus e discernimento. Porque se você não tiver discernimento, você pode estar recebendo a presença, tendo experiência com um anjo caído também. Não é isso, cooperador? É isso, tem que tomar cuidado. Primeiro, discernimento. Quem é o anjo de Deus? É uma criatura espiritual que habita no céu e tem a função de mensageiro. A palavra anjo é mensageiro, por isso a irmã disse, vocês são anjos de Deus, né? Sim, sim. Mensageiros. É um mensageiro entre Deus e os seres humanos. A palavra anjo tem origem no grego, que é angelos, que significa mensageiro, e são seres celestiais criados por Deus para serem mensageiros. E aí em todas as escrituras temos quantos anjos citados nominalmente? Nós temos 2, que é Gabriel e Miguel. Mas isso não quer dizer que os outros anjos não tenham nomes, né? Sim. E Gabriel significa? Poderoso, herói de Deus. E Miguel também, que é uma variante de Miqueias e Micaías. E significa quem é como Deus. Esse é o significado de Miguel. Não nos é revelado o porquê desse significado, mas acreditamos que seja em oposição às disposições hostis de Satanás, que tentou ser igual a Deus. Aí nós vemos Miguel, né? Quem é como Deus? Miguel é descrito como arcanjo ou anjo guardião do povo de Israel. Nós vemos, lutou contra o diabo e os seus anjos. Olha, lutou contra o diabo e os seus anjos. Por isso que a Bíblia fala anjos de Deus e anjos do maligno também. Lutou contra o príncipe do reino da Pérsia. Você pode ler isso em Daniel 10, versículo 13, versículo 21, Daniel 12, versículo 1, Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Miguel não é apenas um anjo, é chamado o arcanjo, o grande príncipe, um dos primeiros príncipes. Arcanjo, qual o sentido e o significado de arcanjo? Arcanjos, o termo arc, que quer dizer sumo, chefe, trata-se de uma categoria de anjos que exercem função superior aos demais. A expressão designa algum poder altíssimo. Em Apocalipse 12, verso 7, deixa claro para nós que foi Miguel e os seus anjos quem travou luta contra o diabo e os seus anjos. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que é Satanás, e batalhava o dragão e os seus anjos. Será que a Bíblia fala da quantidade de anjos no céu? Ao lermos Hebreus 12, 22, nós encontramos uma informação a este respeito. Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos milhares de anjos. Milhares de anjos. Milhares de anjos. Isto aqui é uma informação muito boa, não é, cooperador Giliardi? Muito boa. E aos muitos milhares de anjos. Mas é assustador também. É verdade. Por que eu digo, ouvinte, que é assustador? Porque Satanás trouxe, segundo nós cremos, a terça parte dos anjos. Terça parte de milhares, né? De milhares. Então imagina quantos demônios existem, que os anjos caídos são chamados de demônios. Eu quero ver um anjo, gostaria tanto de ver um anjo. A primeira coisa que você tem que ter é a experiência com Deus e discernimento para você pedir ver um anjo. É verdade. Porque está escrito que Satanás transforma em anjo de quê? De luz. Vamos falar aqui de uma categoria de anjo, que é o querubim. O que é um querubim? O que é um querubim, cooperador Giliardi? É um ser celestial criado por Deus e que pertence à ordem dos anjos. A Bíblia indica que os querubins constituem uma classe específica de anjos dotado de significativo poder e grande autoridade. Os querubins são mencionados com certo destaque em algumas passagens bíblicas. O vocábulo querubim ou querubins acha-se pela primeira vez em Gênesis 3:24. Tem a raiz no verbo querub, que significa guardar, cobrir, proteger, e também celestial. A palavra querubim não ocorre no grego secular. É uma transliteração do hebraico ou aramaico. E daí a variedade de terminação no plural. Eles são mencionados, os querubins, novamente na época do êxodo de Israel, quando Deus
deu a Moisés as instruções sobre como deveria ser a adoração entre os israelitas. Ele indicou que 2 imagens de querubins feitas de ouro deveriam ser colocadas na tampa da Arca da Aliança, de uma forma que estivessem de frente um para o outro, com suas asas cobrindo o propiciatório. Isso nós encontramos em Êxodo 25, do 18 ao 20, e Êxodo 37, do 7 ao 10. Imagens de querubins também foram bordadas na cortina do tabernáculo. Olha só, cobrir, guardar, proteger. Aí os querubins estavam guardando ali, cobrindo o propiciatório. E como são os querubins? Como todos os anjos, os querubins são seres espirituais incorpóreos, dotados de pessoalidade. Isso significa que os querubins possuem inteligência e responsabilidade moral. Mas os querubins são representados na Bíblia em várias formas. No geral, a representação bíblica dos querubins mistura semelhanças da forma humana com características animais. O profeta Ezequiel é quem fornece para nós maiores detalhes nesse sentido. Ele identificou os querubins como os animais que, contemplados junto ao rio Quebar, o profeta descreve a aparência desses seres da seguinte maneira: Ezequiel 1, verso 5 ao 13. Tinha forma de homem, tinha pés como de bezerro, e que reluzia como bronze polido, possuíam 4 rostos, sendo um rosto humano, um rosto de leão do lado direito, um rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Tinha 4 asas com as quais cobriam os seus corpos e encostavam as asas umas nas outras. Debaixo das asas, os querubins tinham mãos semelhantes às mãos de homens ou humanas, né? Os querubins resplandeciam. O profeta diz que eles eram como tochas e pareciam carvão aceso. Quantos querubins nós podemos dizer que existem? Não é possível saber quantos querubins existem. É certo que pelo menos 4 deles nós vamos ter na visão de Ezequiel. Ezequiel 1, 5 ao 13. Se as criaturas vistas por João também forem querubins, então, de forma significativa, mais uma vez eles aparecem num grupo de 4 indivíduos, lá no Apocalipse 4, versos 6 ao 9. Alguns comentaristas adotam uma interpretação que é muito antiga e tradicional de um texto do livro de Ezequiel para afirmar que Satanás também pertencia a essa classe de anjos. Ezequiel 28, verso 13 ao 15 diz: querubim da guarda, né? Ele era um desses anjos. No livro do Apocalipse, o apóstolo João relata ter presenciado 4 seres semelhantes àqueles que foram vistos por Ezequiel. Por isso, muitos comentaristas identificam as criaturas mencionadas por João como sendo querubins, embora existam diferenças naturais nas descrições feitas por Ezequiel e João acerca da aparência dos seres celestiais, por Daniel Conejeiro, que citou isto. E os serafins? Serafins, já viu falar esse nome? Serafins? Quem são eles? É uma das categorias dos anjos. O vocábulo serafim deve vir da raiz hebraica saraf, cuja raiz primitiva queria dizer consumir com fogo. Hebraístas a traduzem como queimadores, ardentes, brilhantes, refulgentes, amor, nobres. E assim nós vamos encontrar o profeta Isaías descrevendo um pouco um serafim. Isaías 6, verso 1, 2 e o 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Nós queremos apresentar para vocês aqui uma pesquisa que nós fizemos em todas as Escrituras referente aos anjos. Vamos trazer os livros que citam os anjos e a quantidade de citações diretas, tá? Amém. Porque há as citações indiretas e nós não pegamos as citações indiretas. No livro de Gênesis traz 14 citações. E no livro de Êxodo? 6 citações. No livro de Números? 10 citações. No livro de Juízes? Traz 19 citações. 1 e 2 Samuel? 6 citações. 1 e 2 Reis? 6 citações também. No 1 e 2 Crônicas? 6 citações. E Jó? Uma citação só. Livro dos Salmos? Nós vemos 6 citações.
Livro de Eclesiastes. Uma citação. Livro de Isaías. 2 citações. E no livro de Daniel? 3 citações. Lembrando que aqui são citações diretas. Nós temos as citações que são indiretas. E o livro de Zacarias? 16 citações. Livro de Mateus? 6 citações. O livro de Marcos? 4 citações. O livro de Lucas? 14 citações. O livro de João? 4 citações. O livro de Atos? 14 citações. 2 Coríntios? Tem uma citação. E Gálatas? 3 citações. Livro de 2 Tessalonicenses? Uma citação. O livro de 1 Timóteo? Uma citação também. E Hebreus? 6 citações. O livro de 1 e 2 Pedro? 2 citações. O livro de Judas? Uma citação só. E o livro do Apocalipse? 39 citações. Isto é, citações diretas. Nós temos então 32 livros da Bíblia fazem citações diretas a respeito dos anjos. Nós temos 125 citações na primeira aliança, isso é, no Antigo Testamento conhecido pelas pessoas, 125 citações diretas e 95 citações na segunda aliança, que é no Novo Testamento. Uma coisa surpreende, não é, cooperador Giliardi? A quantidade de citações sobre os anjos no Novo Testamento, não é não? Isso. Há muitas pessoas que falam, no Antigo Testamento os anjos manifestavam muito. Não, era só no Antigo não. No Novo também. Então nós temos um total de 216 citações diretas. Temos ainda 33 vezes ocorre o termo querubins. 33 vezes. Uma vez aparece o termo arcanjo. E 2 vezes aparece o termo serafins. Nós estamos dizendo aqui de citações diretas. Vamos trazer aqui também alguns nomes de pessoas que tiveram experiência com os anjos de Deus. Pessoas que tiveram experiência com os anjos de Deus. Agar. Gênesis 16, verso 7. Abraão. Gênesis 18, verso 2. Ló e sua família. Gênesis 19, verso 15. Jacó. Gênesis 28, verso 12. Moisés. Êxodo 3, verso 2. Balaão. Números 22, 31. O povo de Israel. Juízes. Gedeão. Juízes 6, 12. A mãe de Sansão. Juízes 13, verso 3. Manoá, pai de Sansão. Juízes capítulo 13, verso 9. Davi. 2 Samuel, capítulo 24, verso 17. O profeta Elias. 1 Reis 19, 5. O profeta Isaías. Isaías 6, 2. O profeta Zacarias. Zacarias 1, 9. O sumo sacerdote Josué. Zacarias 3, 6. José, marido de Maria. Mateus 1, 20. Jesus mesmo, né? Marcos 1, 13. Sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Lucas 1, 11. Maria, mãe de Jesus. Lucas 1, 26. Os pastores no campo no dia do nascimento de Jesus. Lucas 2, 9. As mulheres que foram visitar a sepultura de Jesus. João 20, 12. Pedro e João. Atos 5, 19. Felipe. Atos 8, 26. Cornélio. Atos 10, verso 3. Paulo. Atos 27, 23. E João, apóstolo. Apocalipse 1, 1. Então, só pela quantidade de citações das Escrituras, dá para perceber que o tema relacionado aos anjos não é um tema isolado nas Escrituras, de jeito nenhum. As Escrituras não deixam sombra para duvidar da existência dos anjos. Dá para duvidar? Não. Acreditamos que os anjos são mensageiros de Deus, ou seja, falam com os homens desde o céu, ou através de sonho, em visões, ou pessoalmente. Isso. Várias maneiras os anjos têm de se comunicar. Os anjos de Deus são seres poderosos, cheios de resplendor divino, como diz a palavra no Salmo 103, verso 20 e 21, e executam as ordens de Deus. Entretanto, não devem ser adorados ou reverenciados como se eles fossem Deus. Só há um Deus a ser adorado. Em Apocalipse 22, verso 8 e 9 está escrito: E eu, João, sou aquele que vi estas coisas, e havendo-as ouvidos e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Temos o significado de conservo.
indivíduo que é servo, juntamente com a outra e com várias pessoas, criado, serviçal, servo. Então nós não devemos prostrar e adorar anjos porque eles são servos. Olha que interessante, o anjo disse, não faça tal coisa, adore a Deus, porque eu sou conservo teu, quer dizer, eu sirvo você juntamente com outros. E é isso que ele estava dizendo. Hebreus 1, 13 e 14 deixa claro, não são porventura todos eles, falando dos anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Os anjos ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O próprio Jesus disse, Mateus 18, verso 10, o próprio Jesus disse, vede, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Nós vamos trazer aqui algumas experiências, alguns relatos. Foram os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Lucas 2, verso 9 ao 11. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Quando eles tiveram temor, o que o anjo lhes disse? Não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos expressaram grande alegria e louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. Lucas 2, verso 13 e 14. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos expressaram grande alegria. E conhecemos religiões que adoram os anjos, fazem culto aos anjos. Nós não podemos cultuar os anjos, mas nós podemos alegrar os anjos. Amém. Alegrar os anjos nós podemos. Jesus disse isso, Lucas 15, verso 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Quer deixar os anjos alegres? Arrepende. Vamos trazer aqui algumas experiências de anjos que trazem mensagem. Nós temos Gênesis 16, versos 6 ao 11. Agar fugiu e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. E o anjo disse a Agar, Agar, serva de Sarai, o anjo diz assim, de onde você vem e para onde vais? E a Agar disse, eu venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torne-te para tua senhora e humilha debaixo das suas mãos. Aí Agar volta e disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. E disse também o anjo do Senhor, eis que concebestes e darás à luz a um filho e chamarás o seu nome Ismael, por quanto o Senhor ouviu a tua aflição. O anjo coloca Agar para voltar novamente. Em Gênesis 18, verso 2 também, nós temos, levantou os seus olhos e olhou e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E se inclinou à terra aqui não é adorar, mas ter um respeito pelo anjo. Sim. Não é isto? Isto. Nós temos outras experiências. Gênesis capítulo 18, do 9 ao 10, e 16, 17, o verso 20. E disseram-lhe, onde está Sara tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele, e levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito. Interessante aqui que diz 3 homens. Isso. Então a aparência desses anjos era de homens. Porque os anjos de Deus, eles não têm uma forma, eles adquirem forma. É interessante saber disso. Mas eles estavam aqui na aparência de homens. E para provar que esses 3 homens eram anjos, Gênesis 19, versículo 1, o versículo 15 ao 17. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E ao amanhecer, diz o verso 15 de Gênesis 19, os anjos apertavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão,
para que não pereça na injustiça dessa cidade. E o que acontecia com o Ló? Demorava-se. Ele demorava. Não é? E o que os anjos fizeram? E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha só a misericórdia de Deus. E tiraram-no e puseram fora da cidade. Ele demorou muito, ministro, e os anjos puxaram ele e a família. E aí, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Os anjos deram a ordem a ele para correr, fugir, escapa-te, vai. Então sempre a obediência está relacionada ao nosso escape de certas situações. Nós temos também Abraão e a sua experiência com anjos. Gênesis 22, verso 9 ao 11, chegaram ao lugar em que Deus dissera, e ali edificou Abraão um altar, quando ele ia sacrificar o seu filho, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. O anjo disse para ele que não fizesse aquilo, porque Deus agora sabia que Abraão temia a ele. Gênesis 24, versos 38 ao 40. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Isso aqui é Abraão dando ali uma ordem para que o seu filho Isaque tivesse uma esposa. Ele manda o servo ir à casa da parentela. Aí o servo diz: se a mulher não vir me seguir. Aí Abraão diz: olha, o Senhor em cuja presença eu tenho andado, glória a Deus, enviará o seu anjo contigo. Abraão falou que o anjo acompanharia o rapaz para que ele fosse próspero no caminho. Nós temos aqui várias experiências de anjos e pessoas. Moisés, ele teve muitas experiências com os anjos. Em Êxodo 3, verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Êxodo 14, 19, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel quando eles saíram do Egito. O povo de Deus sempre contou com a proteção dos anjos enviados por Deus. E nos dias em que nós vivemos, em todos os momentos, podemos também contar com os anjos de Deus. Hoje, cooperador Giliardi, é poucas vezes que nós ouvimos orações dizendo: Senhor, nos guarda, envia os seus anjos para nos guardar. Pouca oração nós ouvimos desse jeito. Verdade. E é errado orar assim? Não é. Em Êxodo 23, verso 20, Deus disse a Moisés, na noite que eles saíram do Egito: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Deus preparou um anjo para estar com Moisés, para estar com o povo de Israel. O anjo ia junto do exército, o anjo ia junto de Moisés, o anjo do Senhor estava ali com eles. Êxodo 23, verso 22 e 23, Deus ainda disse a Moisés: mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversários dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. O meu anjo irá adiante de ti. Ouve a voz, faça o que eu mando. Salmos 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor sempre livrou. Em Êxodo 33, verso 1 e 2, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti. E lançarei fora os cananeus, e os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Deus disse: eu vou enviar um anjo adiante de ti. Nós temos outros que tiveram experiência com anjos, cooperador Giliardi. Balaão viu o anjo de Deus. Números capítulo 22, versos 31, 32 e 34, diz assim: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse:
supor que já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. O anjo saiu como inimigo de Balaão. Os israelitas, desde que saíram do Egito, tiveram muitas experiências com anjos, como nós já vimos. Mas no final da sua caminhada, Juízes 2, verso 1 ao 4, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: olha o que o anjo disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecesse à minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. O anjo disse: eu não vou expulsar eles diante de vocês, não. Antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel e o povo levantou a sua voz e chorou. Infelizmente, os seres humanos sempre choram tarde demais, não é isso? Isso. Infelizmente. Anjos de Deus, eles encorajaram Gideão a batalhar. Em Juízes 6, verso 6, o 11, o 12, 22 e 23, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás Esbi-Esrita, né? E Gideão, seu filho, estava ali malhando trigo, escondido, por causa dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão faz alguns comentários: se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? No verso 14, então, o Senhor olhou para ele e disse: o anjo: vai nessa tua força, vai, e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse: passe contigo, não temas, não morrerás. Que experiências assim maravilhosas nós vamos encontrando nas Escrituras a respeito de homens que tiveram experiências com Deus, anjos de Deus encorajando o povo de Deus a lutar, a permanecer firme, a estar assim firmados na presença de Deus. No nascimento de Sansão nós temos aqui anjos. Parece com o operador Giliardi que os anjos gostam de anunciar nascimentos, não parece? Sim, é verdade. Olha lá, anunciou o nascimento de Isaac, anunciou o nascimento de Sansão, de João Batista, de Jesus, não é isso? Isso. Juízes 13, verso 1 ao 3. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes 13, verso 8, verso 13 e 21, Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele ficou muito preocupado. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi àquele homem e disse-lhe: tu és aquele homem que falou essas palavras à mulher? E disse: sou eu. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, e qual serás o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu te disse, a mulher guardará ela. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. 1 Reis 19, verso 2 a 8, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo que ele não ia escapar, e Elias foge, deitou-se a dormir debaixo de um zimbro, fugido, e no verso 5, e um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E ele olhou, eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque
serás muito longo o caminho. E ele levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Comida forte. A comida forte, o anjo animando os servos de Deus, não é isso? Isso. Nós temos ainda, segundo a Reis 1 e 3... Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. Disse-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? O rei de Samaria estava consultando os deuses falsos, em vez de consultar o Senhor, e o anjo do Senhor manda Elias dar uma notícia para o rei. Isso. Vamos ouvir aqui o texto e vamos ler e entender o poder que um anjo pode exercer. Segundo a Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Nós constantemente lemos nas Escrituras que o povo de Israel, com poucos homens, venciam grandes exércitos. Por quê? Porque, por causa disso, os anjos de Deus batalhavam junto com eles. Não temos dúvida disso. Não era com a força deles só, mas com a presença dos anjos de Deus. Segundo a Crônicas 32, versos 21 e 22, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os líderes e os capitães do arraial da Síria. Envergonhados voltou eles às suas terras, e assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Sanaqueribe, o rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Deus guiou o povo por todos os lados. Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Jacó também dá o seu testemunho a respeito dos anjos. Gênesis 48:16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Ele diz: o anjo que me livrou de todo o mal, cumprindo o que diz aqui, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Então Deus ordena os anjos para guardar os seus servos. Nós não estamos inventando a doutrina aqui. Estamos, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Só a Escritura. Em Lucas 1, versos 5 ao 13, existia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome da mulher era Isabel. E ambos eram justos e perante Deus e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados também em idade. E um anjo do Senhor apareceu para Zacarias. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. O anjo anuncia para Zacarias. Zacarias era avançado em idade, Deus estava operando um milagre ali. João, o precursor de Jesus, estava nascendo de um milagre. Sim. Lucas 1, verso 26 ao 31. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome do homem era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Vemos mais um anjo dando o recado de um nascimento, e desta vez do nosso Messias. E esse anjo tem um nome, né? Gabriel. Então não há dúvida que os anjos são ministradores a favor do povo de Deus. Em Hebreus 1, verso 13 ao 14... E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Nós encontramos muitas orientações a respeito dos anjos. Guiam e guardam os crentes, Salmos 91, verso 11, porque aos seus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Êxodo 23, verso 20, Deus disse a Moisés, na noite que saíram do Egito, eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Os anjos ministram ao povo de Deus, como nós lemos Hebreus 1, verso 14, Mateus 4 e 11, Lucas 22 e 43. Defendem e livram os servos de Deus, como Êxodo 14, 19, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, né? Atos 5, verso 17 ao 20, levantou-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. O que aconteceu? De noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, ide, disse o anjo, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Os homens de Deus, servos de Deus, discípulos de Jesus, foram presos. Deus, por meio de um anjo, livrou eles, tirando eles da cadeia. Em meio aos inúmeros testemunhos de anjos, defendendo e livrando os servos de Deus, ouça este é um testemunho maravilhoso, está em Atos 12, verso 1 e o verso 3 ao 11. E o rei Herodes, mais uma vez, estendeu as mãos sobre alguns da igreja, e mandando prender também a Pedro, encerrou na prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, pedia por ele a Deus. E estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Parecia algo ser impossível fugir dali, né? É, verdade. Sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias, só pela presença do anjo. As algemas caíram das suas mãos. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas alparcas. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Mandou Pedro seguir ele. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que fosse alguma visão. Pedro pensava que estava tendo a visão. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. A porta abriu, e tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Herodes ia matar o apóstolo Pedro. Que livramento! O irmão Paulo também, ele foi animado por um anjo quando sofreu um naufrágio e animava os demais. Atos 27, versos 22 e 23. Olha, o anjo animou o nosso irmão Paulo e ele pôde animar outros. Mas agora, ele disse para as pessoas que estavam naquele navio, eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio vai se perder. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo. Amém. Anjos ministram ao povo de Deus. Mateus 4 e 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Também nós vemos em Lucas 22, do 42 e 43, quando na noite de sua prisão Jesus orou, Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Hebreus 1 e 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu tenho aqui um registro aqui em Daniel 10, verso 11 ao 14. Daniel, ele estava muito assim apreensivo, porque ele queria entender uma visão, e ele orou a Deus. Daniel 10, verso 11 ao 14, e Deus enviou um anjo, e o anjo foi enviado a Daniel. Ouça o que aconteceu. E me disse o anjo, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, porque Daniel orou pedindo a Deus entendimento de uma visão. Mas o anjo diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Olha, um anjo vem trazer
a resposta para a oração de Daniel, para que ele tivesse entendimento. Um anjo, um príncipe, que aqui ia dizendo, o príncipe da Pérsia, resistiu esse anjo por 21 dias. Olha o poder que os anjos do maligno também têm, não é isso, cooperador Giliardi? É isso que nós vemos. Aí o anjo diz, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então não era só um anjo do maligno que tornava rei daquela região, era só um? Não. Ele fala reis da Pérsia. Nós temos aqui anjos do maligno como dominadores de região. Mas o anjo disse, agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Em Daniel 10, verso 19, o verso 20 e 21, vou ler o verso 20. Sabes por que eu vim a ti? O anjo diz, agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Outros anjos maus que estavam como príncipe. Por isso que a Bíblia diz, a nossa luta é contra quem? Não é a carne e sangue, mas é contra as potestades malignas que estão no ar. São poderes, não é isso? Isso. Tudo indica que há uma certa organização dos demônios que são anjos caídos. Em Marcos 5, versos 7 ao 10, nós temos aquele demoniado gadareno e os demônios, que eram vários demônios que estavam naquele homem, e eles disseram a Jesus, Marcos 5, versos 7 ao 10. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios queriam ficar ali naquele lugar. Queria. Porque Jesus tinha autoridade de expulsar eles dali daquele lugar. Por isso pediram para entrar nos porcos. Outro registro em Judas 1 e 9, mas o arcanjo Miguel, quando ele contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda. Hoje tem crente que fica brincando com o diabo. É verdade. Fica brincando com o diabo, mas os anjos não brincaram com o diabo. Os anjos disseram, o Senhor te repreenda. Usaram o poder de Deus para repreender o demônio Satanás. Esses textos são exemplos de batalha espiritual envolvendo anjos de Deus e anjos do diabo. Em Efésios 6, verso 11 ao 12, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque o quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim nós podemos contar então com anjos ao nosso lado, e a batalha espiritual ela não é vista pelos nossos olhos, mas nós podemos ver que anjos estão sempre à disposição do povo de Deus. Nós temos exemplo ali quando o monte onde estava o profeta foi cercado, e o rapaz levanta todo desesperado, e o profeta ora, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, e ele abre a janela ali de novo, o rapaz vai olhar, quando olha, vê carros, fogo ali em roda daquele exército ali, anjos de Deus. É necessário que nós também pedimos a Deus, abra os nossos olhos para ver, mas também eu pergunto, estamos preparados para ver isto? Anjos cooperam na separação entre os justos e os ímpios, Mateus 13, 49. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Cooperam no castigo imposto aos ímpios, Atos 12, versos 21 ao 23. E no dia designado, vestido Herodes às vestes reais, estava sentado um tribunal e lhe fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homens. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou. É como aconteceu a queda dos anjos que se transformaram em inimigo de Deus e de seu povo. As escrituras elas não fornecem detalhes sobre a origem dos anjos em geral. No entanto, as escrituras é clara ao dizer que Deus é o único supremo criador. Nós não temos dúvida que Deus é o criador de todas as coisas. Isso significa que os anjos caídos também são criaturas de Deus. Todavia, tudo que Deus criou era originalmente bom, visto que dele não pode proceder o mal. Portanto, os anjos caídos não foram criados maus. Isso é interessante saber. Eles se tornaram maus.
Como o mundo não foi feito para ser isso, mas o mundo tornou-se isso. Os anjos caídos são seres espirituais que estão no estado de rebelião contra Deus e que fazem oposição à obra de Deus. A Bíblia não diz quantos anjos maus existem exatamente, mas ela parece indicar que são muitos, e é claro, milhares. Quanto ao nome dos anjos caídos, as Escrituras chamam nominalmente apenas o principal deles. As Escrituras falam de Satanás e os seus anjos. O irmão Paulo, na carta ao irmão Timóteo, nos revela o motivo da queda dos anjos. 1 Timóteo 3, verso 6, quando ele fala de ordenação de pessoas para o ministério, ele disse: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não encha de orgulho e caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Encher-se de orgulho, sentir que era muito importante. Então, o conselho do nosso irmão Paulo, na carta escrita a Timóteo, que não ordenasse pessoas que não tivessem uma certa experiência, para que eles não caíssem na condenação do diabo, que era a soberba. Os anjos caídos são seres espirituais que estão num estado de rebelião contra Deus, e nós já sabemos que fazem oposição a Deus. Judas 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Apocalipse 12, versos 7 ao 12. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por que ai da terra? Porque ele está aqui. Nós temos que saber que existem anjos caídos, demônios que estão aqui também. E por isso, podemos contar com o auxílio dos anjos de Deus. Podemos contar. Por esse texto, acreditamos que Satanás conseguiu trazer a terça parte dos anjos com ele, em Apocalipse 12, 4, esse texto. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 5 e 11 nos dá uma ideia de quantos anjos o diabo tem ao seu serviço. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões e milhões e milhares de milhares. Imagina quantos demônios temos aqui no mundo. Milhares e milhares, milhões. A Bíblia fala do diabo quando ele era um anjo de Deus? Fala? Desde muito cedo na história da igreja, alguns intérpretes começaram a reconhecer em alguns textos bíblicos uma possível referência à origem e queda do diabo. Os principais textos nesse sentido são Isaías 14, dos versos 12 ao 15, Ezequiel 28, do 13 ao 15, e Lucas, capítulo 10, verso 8. Vamos então à leitura de alguns desses textos. Isaías 14, do 12 ao 15, diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ezequiel 28, do 12 ao 18, que faz uma referência também. Lucas 10, 18, Jesus disse: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Apocalipse 12, do 9 ao 12 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso alegrai-vos aos céus, e vos que neles habitais. Ai do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então Jesus disse: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Graças a Deus que o tempo dele é pouco. O tempo dele é pouco. Ele tem pouco tempo. Quando nós lemos as escrituras que fala a respeito do tempo do fim, nós podemos pegar esse texto. Satanás tem pouco tempo, e nesse pouco tempo ele ficará irado. Agora, cooperador Giliardi, nós estamos aqui numa fase de muitas coisas acontecendo. As pessoas dizem assim: é Deus, será? É Deus? Será que é Deus que está fazendo isso? Mas as pessoas também esquecem que o diabo pode fazer? Isso.
Nós vemos aqui, por tudo que nós estudamos, eu não estou dizendo que esse vírus seja uma ação direta de Satanás, mas eu digo, por tudo que lemos, Satanás tem poder de fazer as coisas também. Por que é que nós temos costume de atribuir tudo a Deus? Isso. Nós temos que tomar cuidado com os nossos juízos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei que, como você, eu também gostaria de encontrar mais detalhes a respeito da queda do diabo e seus anjos. Agora, eu me contento, se nós não temos muito detalhes sobre como foi a queda de Satanás e seus anjos, no princípio, temos detalhes suficientes sobre a existência do diabo e as suas obras. E como a sua condenação é certa no tempo da restauração de todas as coisas, quando Cristo voltar e inaugurar o seu reino, serão presos por 1000 anos. E após esse tempo, Satanás e os seus agentes serão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, verso 10, e também 2 Pedro 2 e 4, Judas 6 e 7. E em Mateus 25 e 41, Jesus afirma o fim de Satanás. Jesus disse não só para Satanás, mas para aqueles que não seguiram a vontade de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Nós sabemos que os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Também podemos assim entender que os anjos de Satanás também são espíritos ministradores também enviados para impedir as pessoas de herdar a salvação. Assim também nós entendemos que os anjos de Deus executam a vontade de Deus e os anjos de Satanás também executam a sua vontade. Nós não podemos perder isso de mente. E em 2 Coríntios 11, versos 14 e 15, nosso irmão Paulo diz, não é maravilha, ele diz, não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é muito, pois que os seus ministros, os ministros de Satanás, os anjos caídos também que caíram com ele, se transfigurem em ministros da justiça, a fim, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Satanás, ele pode se disfarçar para enganar as pessoas, e temos que tomar cuidado com isso. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: por mais que as lutas sejam difíceis, não podemos temer em momento algum e confiar nas promessas de Deus. Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91, verso 5 ao 12, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Que Deus nos abençoe. E assim nós finalizamos mais um estudo da série Pontos de Fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu aprendi bastante. Você também aprendeu? Graças a Deus por isso. Vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele acampe anjos ao nosso redor e nos livre. Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e bendito Pai, te dou graças pela confiança, certeza que nós temos em Tua Palavra, pela alegria que enche os nossos corações, em lermos e tomarmos para nós, ó Deus querido, as promessas e as experiências que os nossos irmãos tiveram no passado, quando o Senhor protegia e guardava sempre o Teu povo por meio dos anjos do Senhor. Assim nós confiamos na Tua Palavra, confiamos, ó Deus querido, em tudo que o Senhor tem feito por nós. Confiamos que o Senhor está, ó Deus querido, no controle de todas as coisas. Por mais que as situações pareçam, ó Deus querido, fugir do controle, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor tem tido o controle de tudo em suas santas mãos, e nós confiamos em Ti, estamos refugiados em Ti e na Tua Palavra. Te agradecemos pela Tua Palavra nesta manhã, te agradecemos pela confiança que temos na Tua Palavra, e assim rogamos que o Senhor possa nos guardar de todas as formas e de todas as maneiras, que os anjos do Senhor possam estar ao redor do Teu povo, guardando e protegendo a cada um, que os demônios não venham ter poder, ó Deus querido, sobre
as pessoas destruindo, ó Deus querido, fazendo destruição em massa. Nós repreendemos toda a operação do diabo, repreendemos toda a força maligna, repreendemos todo o desejo de Satanás em matar, roubar e destruir, em causar desgraça, ó Deus querido, por todo mundo. Sabemos, ó Deus querido, que a desobediência do homem tem levado o mundo ao caos que nós conhecemos. Sabemos que o Senhor, ó Deus querido, também tem abençoado o teu povo para que possam aprender em todas as coisas, aprender de ti e edificar a fé em ti. Que nós possamos sairmos, ó Deus querido, de todas as situações cada vez mais firmes, cada vez mais fortes, cada vez mais confiantes. Que nós possamos estarmos orando, buscando ao Senhor, estarmos assim ligados inteiramente em ti, porque do Senhor vem o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso auxílio. E como diz, ó Deus querido, a palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor são os motivos de nós não sermos destruídos. Agradecemos ao Senhor e rogamos a tua presença, a tua misericórdia em nosso favor. Oramos por aqueles, ó Deus querido, que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram acometidos de enfermidades, por aqueles, ó Deus querido, que muitas vezes agora por um sintoma de gripe ficam desesperados. Que o Senhor possa dar a eles, ó Deus querido, graça, compreensão, que o Senhor possa dar controle, ó Deus querido, para que possam estar, Senhor, emocionalmente controlados, para que possam receber as bênçãos do Senhor. Te agradeço por tudo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e rogamos que o Senhor possa proteger o teu povo, como tem protegido os teus servos durante a história toda registrada nas Escrituras, e toda a experiência que nós já tivemos nos nossos dias também, quando o Senhor, Deus querido, operou em nosso favor em outras situações e pode operar por nós. Assim nós repreendemos todo espírito de destruição e todo poder maligno, e rogamos a proteção do Senhor sobre todos os habitantes deste planeta, que possam ser abençoados em nome de Jesus e possam receber as bênçãos do Senhor. Ainda, ó Deus querido, que nós sabemos que nós não merecemos da forma como pedimos muitas vezes, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Te agradecemos por tudo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Fique com Deus e até o próximo programa. Encerramos o programa à luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus.